A paz do Senhor Jesus, a todos os nossos irmãos, amigos que nos assistem. Esse é o programa Redes Digitais, um conteúdo disponibilizado pela Igreja Cristã Maranata, onde nós falamos um pouco das tecnologias utilizadas pela igreja para a divulgação, para o anúncio do Evangelho eterno em todo o mundo, atendendo a uma ordenança do Senhor Jesus para a sua igreja. Nós já falamos aqui no primeiro episódio sobre o nosso satélite, né? Nosso canal do satélite, que nos permite chegar em todos os lugares. Já falamos um pouco sobre a tradução para vários idiomas, que permite que todas as línguas possam nos assistir e entender a mensagem que está sendo divulgada. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a segurança cibernética, ou seja, considerando que os nossos conteúdos podem ser acessados por todos os dispositivos móveis, smartphones, tablets, notebooks, desktops, é necessário o cuidado com a nossa segurança. Então é o tema desse programa, Segurança Cibernética. Hoje nós vamos fazer uma introdução a esse tema e estamos aqui com o pastor Marcos Saúde. Pastor Marcos é graduado em Ciência da Computação e mestre em Informática, ambos pela Universidade Federal do Espírito Santo. E também estamos aqui com o diácono Luiz Claubert, auditor federal da Controladoria Geral da União e especialista em segurança cibernética. Paz do Senhor, pastor Paz do Marcos. Senhor, satisfação estar aqui junto com todos para conversarmos um pouco deste assunto tão importante. Paz do Senhor, Luiz. Pai do Senhor, pastor Fernando, Pai do Senhor, pastor Marcos, também é um prazer imenso estar com todos aqui para tratarmos desse assunto especial. Amém. Glória a Deus. E a primeira pergunta, então, eu faço aqui para o Luiz Claubert. Luiz, o que é segurança cibernética e qual é a sua importância? Então, pastor Fernando, a melhor forma para explicarmos o que é a segurança cibernética é olharmos o contexto da segurança no decorrer do tempo, né, no decorrer dos séculos, dos anos. Então, nós temos uma imagem que temos a oportunidade de compartilhar, que até nos tempos bíblicos, os reinos eles necessitavam de uma determinada proteção, e o reino que estava desprotegido, que estava desguarnecido, invariavelmente ele era invadido por um exército adversário, um exército que se opunha àquele reino. Então construiu-se, na nossa imagem, nós temos a oportunidade de ver em tela, construiu-se a imagem do castelo, né. Temos uma imagem para ser exibida aí, que podemos, visualizar. A ideia do castelo é que há toda uma segurança que é oferecida ali para aquele ambiente, em que nós temos ali um fosso, e geralmente naquele fosso ali, naquela água, havia por vezes jacarés, né. Eh, o acesso que existe para aquele ambiente ali são apenas 2 acessos, né, um pela frente ali, um outro acesso meio que oculto, a muralha protegendo. Então o conceito de segurança ele remonta aos tempos bíblicos, né, em que os reinos, para estarem seguros, eles necessitavam eles necessitavam de toda essa proteção que era construída. Então nós vemos que a segurança ela passa ao longo dos séculos e chega ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, em que as empresas elas necessitam de segurança, da segurança cibernética em si, e nós como usuários, se formos observar o nosso dia a dia, nosso cotidiano, necessitamos também andarmos seguros. Na nossa infância, o nosso pai, a nossa mãe, era comum ele nos falar assim: "Filho, na nossa cidade, a partir de tal horário, a rua tal, no bairro tal, é perigosa". A internet hoje, ela é uma sucessão de ruas e caminhos que podem ser percorridos. Qual caminho que é o seguro? Qual caminho que nós não devemos trilhar por ele, né? Como orientar, porque trazendo para o nosso contexto
do nosso dia a dia, como nós podemos orientar os nossos filhos em quais ambientes são apropriados ou não para caminharmos pela internet. Então, a segurança cibernética ela está envolta em todo esse conceito. Um conceito que, num primeiro momento, é um conceito que envolve estados e nações. Um outro conceito que nós vemos que é um conceito corporativo. E, no nosso dia a dia, na vida pessoal de cada um de nós. Na próxima imagem, no próximo slide que nós podemos ver, nós vemos que há, no mínimo, 3 pontos a serem considerados. A segurança da informação como um conceito geral, ela abarca toda a segurança cibernética, todos aqueles detalhes que estão relacionados. Segurança da informação, ela é o conceito macro em relação à empresa. E nós temos a cibersegurança ou segurança cibernética, que tornou-se mais conhecida, que é aquela parte mais micro ali, que está relacionada a conhecimentos técnicos, a defesa da instituição. Então, para a segurança da informação, será falado pelo pastor Marcos Saúde daqui a pouco, nós temos algumas normas que normatizam, que conciliam todo esse trabalho. Na parte da segurança cibernética, existem instituições como o NIST, Cyber Security Framework, que publicou um normativo, um documento, que as empresas elas podem utilizar para estarem seguras na internet. E hoje em dia, as empresas elas têm um departamento que é conhecido como Security Operation Center, que é o SOC, que a segurança, ela na prática, ocorre naquele ambiente ali. Quero estar seguro, quero estar protegido, utilizo, ou contrato, ou terceirizo, eu tenho um SOC funcionando dentro da minha instituição. Então esse é o conceito sobre segurança cibernética que se nós formos aplicar no nosso dia a dia, especialmente profeticamente, né, aquilo que é o profético, né, o Senhor diz lá em Provérbios que mais o que me der ouvidos habitará em segurança e estará descansado do temor do mal, né. Então, se nós dermos ouvidos ao Senhor, à palavra do Senhor, andaremos em segurança, quer corporativamente falando, quer também no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal. O Senhor também fala em Lucas: vigiai, pois em todo tempo é necessário que o servo e a serva ande vigiando, e é o momento que nós vivemos hoje. Glória a Deus. Interessante como tudo está na palavra, né? A palavra de Deus é a base de todas as coisas. E você mostrou a figura do castelo. Hoje a gente fala muito do firewall, né? Que É um muro de é um proteção. muro de proteção. E o castelo já tinha o seu firewall lá, né? Exatamente. Interessante. A Bíblia diz assim: tudo que é, já foi, e o que será também já foi, né? Louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus. E pastor Marcos, como toda disciplina, ela tem os seus princípios, né? A segurança cibernética tem os seus princípios. Fale um pouco para a gente aí, quais os principais princípios da segurança cibernética? Nós até trouxemos também uma imagem, né? Após diversos estudos, o que acontece? O meio acadêmico chegou a um um ponto em comum, né, em levantar uma série de princípios que são importantes, para que as técnicas sigam no sentido de tentar garantir esses princípios para que haja a segurança na informação. Quando nós acessamos o meio cibernético, a internet, todos nós podemos estar vulneráveis a muitos tipos de ataques, que é o que nós falaremos mais à frente, mas para que estejamos mais protegidos, esses princípios foram desenvolvidos, né, que fala até de segurança em geral, mas que se aplica muito, especialmente nesse ambiente cibernético. E são os 3: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então vamos falar um por um. A confidencialidade é o princípio que garante que a informação, ela é algo confidencial. Ela é algo, muitas vezes, dirigida a um destinatário, né. Então, não é algo que, outras pessoas devam acessar, né. E aqui a gente já pode identificar uma primeira aplicação profética, né, trazendo para a nossa vida espiritual, a nossa segurança está no Senhor,
né, caminhar na presença do Senhor. Para nós caminhamos de forma segura, porque o nosso Deus, ele é o guarda de Israel, né. E a primeira coisa que aprendemos aqui, há um texto na palavra, no livro do profeta Amós, capítulo 3, verso 7, que diz assim: Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. A revelação, irmãos, ela é confidencial a uma igreja fiel. Para estarmos de posse da revelação, para andarmos na direção do Senhor de forma segura, é importante nós fazermos parte de um contexto, de um corpo, de uma igreja fiel, porque a ela Deus se revela, né. Ela vive, ela está atenta ao momento profético, porque Deus, ele revela para este corpo, para esta igreja, e com isso ela sente segurança em saber que ela tem um pastor que cuida dela e que a está preparando para um momento especial do arrebatamento em que estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. Outro princípio é a integridade. A integridade é o princípio que determina que a informação, ela não deve se corromper. Então, se você envia uma informação de uma origem para um destino, não pode haver interferências. Essa mensagem deve chegar no destino da mesma forma como ela saiu na origem, né. A informação, ela não pode se misturar com algo que muitas vezes afeta essa informação, alterando ela. Isso não pode acontecer, né. Então o princípio que determina que a informação, ela deve se manter íntegra, né. Agora, trazendo mais uma vez, né, aqui podemos identificar mais uma aplicação profética, né. A revelação, que aquilo que vem da eternidade do Senhor para nós, quando a gente fala de informação, né, Luiz, a gente está dizendo exatamente, no nosso caso aqui, aplicação profética, a principal informação que a igreja, ela alcança, né, por revelação do Espírito Santo, é a revelação, é a salvação, é a bênção, é a direção, é o rumo, né, da nossa caminhada, enfim. E essa informação, ou seja, a revelação, ela não deve estar contaminada com razão humana. Ela não deve se contaminar com filosofia, teologia. Por quê? Porque aquilo que vem da eternidade do Senhor para nós não deve estar misturada com coisas que são desta vida humanas, né, porque tornam-se meia-verdade. E a meia-verdade vai para o campo da heresia, né, vai para o campo do desvio, né, da palavra pura que vem da eternidade, que é a direção que o Senhor tem para as nossas vidas. E um terceiro também dos principais, princípios, né, que é a disponibilidade, que é o princípio que determina o seguinte: a informação deve estar disponível a todo instante, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Nós sabemos que existem técnicas que tentam garantir isso, e humanamente falando, no nosso universo das 4 medidas, esses princípios muitas vezes podem falhar. Mas quando nós falamos de vida, trazemos a aplicação profética, estamos falando de aspecto da vida espiritual, de uma quinta medida, de uma obra redentora em que o nosso Deus nunca falha, né. Então a disponibilidade, que a informação está sempre disponível, o Senhor nosso Deus, ele se revela, ele está sempre à nossa disposição, disponível. A revelação está disponível para uma igreja que busca ao Senhor, que está com os ouvidos atentos à voz do Senhor, né. A todo instante, quando nós precisamos de uma direção, quando precisamos ouvir a voz do Senhor, 24 horas por dia, 7 dias da semana, você pode dobrar o seu joelho, clamar, orar a Deus, buscar o Senhor no culto, nas madrugadas, nas reuniões, nos seminários, e certamente o Senhor estará ali, atento ao clamor da igreja para dar as respostas, porque o nosso Deus é o Deus que responde às orações e que revela e que opera, e de forma tão maravilhosa esse Deus está à nossa disposição, né, para que possamos ter toda a direção
que necessitarmos para esta caminhada. Que maravilha, né, irmãos? Glórias a Deus, que a gente vê um assunto técnico, um assunto de tecnologia, mas que a palavra de Deus nos orienta e é para nós uma base, um alicerce para que possamos utilizá-los e o nome do Senhor ser glorificado Amém. na sua utilização. Bem, nós já fizemos aqui uma introdução teórica sobre o tema, né? A segurança cibernética. E agora nós vamos ter alguns exemplos práticos de técnicas, de ferramentas, e a primeira vai ser nos trazida pelo pastor Wander Gonçalves. Pastor Wander é coronel do Exército Brasileiro, engenheiro mecânico e de armamento. Então ele vai nos trazer por um vídeo, né? Ele vai participar por vídeo aqui e ele vai nos falar uma técnica sobre a criptografia. Vamos ouvi-lo. Muito bem. Então, respondendo à sua pergunta, pastor Fernando, a criptografia nada mais é do que a técnica de codificar informações para garantir a sua segurança, tornando-as inacessíveis para pessoas não autorizadas. E ela é amplamente usada para proteger dados sigilosos. O interessante é que o surgimento dessa técnica se deu há milhares de anos, com evidências de seu uso pelos egípcios, pelos gregos, pelos romanos, com a necessidade principal de estabelecer uma comunicação segura entre as pessoas e a necessidade principal de proteger as informações. É interessante destacar que ela foi amplamente explorada pelos militares para proteger as mensagens, permitindo assim uma comunicação segura entre os generais, aqueles que eram os comandantes à época. Pastor Fernando, é sempre interessante também citar alguns exemplos que vai facilitar o nosso entendimento acerca do assunto. No mundo civil, a criptografia ela é utilizada amplamente nas agências bancárias para proteção das transações financeiras online, segurança em pagamentos digitais via protocolos, em alguns aplicativos que nós utilizamos em nossos celulares no dia a dia, como é o caso do WhatsApp, do Telegram, entre outros. E também nós temos aquela famosa criptografia de ponta a ponta, que garante a nossa privacidade. Vou citar algumas aplicações da criptografia também nas indústrias e nas fábricas, sendo amplamente utilizada na proteção de dados sensíveis, como nos segredos industriais, na propriedade intelectual, nos equipamentos que são utilizados de maneira conectada. Isso evita invasões e também é muito utilizada no controle de acesso dos funcionários à planta fabril ou a qualquer outro tipo de estabelecimento, onde os sistemas criptografados garantem que apenas pessoas autorizadas elas entrem em áreas restritas ou em determinadas áreas específicas de uma planta fabril ou em qualquer outro local onde exige qualquer tipo de segurança. Por fim, no mundo militar, a criptografia continua sendo empregada de maneira ampla nas comunicações seguras, uso de redes criptografadas para evitar o que? A espionagem, nos sistemas de armas, onde códigos criptografados garantem que apenas militares autorizados operem os armamentos, e emprega também, principalmente, na guerra cibernética, onde os ataques e defesas digitais usam a criptografia para ocultar informações estratégicas. A criptografia, desde a sua origem até os dias de hoje, tem sido uma ferramenta fundamental para garantir a segurança em diversas áreas, protegendo informações valiosas contra acessos indevidos e, podemos dizer, ela é caracterizada pela sua dualidade, ou seja, a criptografia é uma técnica de codificar informações para garantir a sua segurança. Foi desenvolvida no mundo militar, como citado em alguns exemplos, e hoje é usada em larga escala no meio civil, no nosso dia a dia, trazendo mais segurança e privacidade para o nosso cotidiano. Pastor Fernando, dando continuidade ao conteúdo profético, nós sabemos que o código para termos acesso à palavra revelada é a comunhão com o Espírito Santo, o revelador dos mistérios de Deus para a igreja.
como observado em Apocalipse, logo no primeiro capítulo, versículo 1 também, a revelação de Jesus Cristo. O código para decifrar os mistérios contidos em Apocalipse é fazermos parte da igreja fiel, em comunhão para mostrar aos seus servos. Também observamos isso em Daniel, no capítulo 12, versículo de número 4. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Mas hoje alcançamos a revelação do Espírito Santo, algo que não era para o seu tempo. A grafia é a mesma, mas hoje nós compreendemos por revelação. A grande preocupação do Espírito Santo hoje é revelar à igreja os mistérios contidos na palavra de Deus, e nós só alcançamos os mistérios através da revelação. O código hoje ele foi decriptografado, porque os mistérios estão sendo revelados à igreja a cada dia, a cada momento. A mesma experiência que Daniel viveu é a experiência que a igreja vive hoje. Daniel alcançou do Senhor a revelação, mostrando que não era para o seu tempo, como já falamos, mas que iriam acontecer nos nossos dias. Ele alcançou esses segredos. Ele só entendeu esses mistérios porque ele se propôs a continuar sendo fiel ao Senhor e a servir ao Senhor, mesmo em terra distante. Nós hoje estamos em terra distante, mas temos o propósito de continuar servindo ao Senhor, e com isso temos alcançado todo o segredo, todo o mistério. E fazendo um paralelo com o livro de Apocalipse, encontramos a mesma situação da revelação de Jesus Cristo. Nós temos alcançado os segredos para o nosso tempo, que é o tempo do breve em que vivemos. A bênção de fazermos parte da obra do Espírito Santo é que nós alcançamos o profético, alcançamos os mistérios, e é esse profético que vai nos levar à vida eterna com Deus. É o que nos move a continuarmos lutando para alcançarmos uma vida eterna com o Senhor Jesus. Estamos seguros quando temos a direção do Espírito Santo nos guiando todos os dias das nossas vidas. Muito bom, pastor Wander cita aí o profeta Daniel, né, que nos fala que a ciência se multiplicaria nos últimos tempos, no tempo do fim, e é isso que nós temos visto. E agora nós teremos um outro vídeo que vai nos ser trazido pelo pastor Ednilton Lordes. Pastor Ednilton é graduado em engenharia elétrica, especialista em segurança cibernética e inteligência artificial, e vai nos falar um pouco de alguns outros exemplos, outras técnicas da segurança cibernética. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para falar de um assunto tão importante que é um assunto de segurança, é um assunto de suma importância para o momento que nós estamos vivendo hoje, que é a assinatura digital e o certificado digital. Em algum momento, você deve ter tido a necessidade de assinar eletronicamente pela internet um documento. E quando você assina aquela informação ela precisa ser verdadeira. A mensagem que você está enviando, ela precisa ter um selo, ela precisa ter um certificado que valide aquela assinatura. Então, a assinatura digital, ela é um mecanismo criptografado, ou seja, ninguém consegue ler aquela informação a não ser por uma chave. Então, é um mecanismo criptografado cujo objetivo é garantir a autenticidade, a integridade e o não repúdio daquela informação.
Então veja que quando nós falamos da integridade, nós estamos falando de que aquela mensagem que foi escrita pelo remetente, ela deverá chegar ao destinatário de forma íntegra. Não pode haver, no meio deste caminho, não pode sofrer alterações, não pode ter nenhuma alteração naquela mensagem. Então, nós estamos falando da integridade. O outro ponto é a autenticidade. O que é autenticidade? A autenticidade está relacionado que a pessoa que escreveu a mensagem, o remetente que escreveu a mensagem, essa mensagem vai chegar ao destinatário e o destinatário ele vai verificar através de uma chave que aquela informação realmente saiu daquela pessoa que ele espera que seja naquele momento. E o não repúdio está relacionado a que a assinatura, depois que ela foi feita de forma eletrônica, de forma digital, ela não pode mais ser repudiada. A pessoa que assinou aquele documento não pode mais dizer que não assinou. Então, esses 3 aspectos são muito importantes na assinatura digital. O certificado digital, ele é criado pela uma autoridade certificadora. Você vai lá, entrega os seus documentos, e essa autoridade certificadora, ela vai criar ali o certificado. Existem alguns tipos. Ela vai criar ali o certificado para que a sua assinatura ela tenha autenticidade, integridade e o não repúdio. O momento, irmãos, que nós estamos vivendo nesta hora, a mensagem profética da igreja, ela não pode sofrer alterações. Ela precisa ser autêntica. E quem faz isto no nosso meio é o Espírito Santo. A palavra lá em Efésios 1:13 diz: selados com o Espírito Santo da promessa. Veja que em 2 Coríntios 3:6 diz: o qual nos fez capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A palavra do Senhor também diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 4, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não foi com palavras persuasivas, mas a demonstração do Espírito e poder. Gálatas 6:17, ela diz, uma palavra de Paulo, diz assim: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então, encerrando aqui este assunto, em Apocalipse 12:11 diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A igreja identificada com o selo do Espírito Santo vive a mensagem profética identificada com a eternidade. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Glórias a Deus, muito bom. E nós vemos que em todos os exemplos, a palavra de Deus inserida, a palavra de Deus nos orientando. Nós estamos agora encerrando este episódio e eu quero deixar aqui mais um texto da palavra de Deus que está na carta aos Efésios, que nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. As investidas estão aí, todos os dias, de todas as formas, mas se nós estivermos revestidos da armadura de Deus, daquilo que o Senhor tem colocado à nossa disposição, nós vamos usar toda essa tecnologia ao nosso favor e o objetivo é um só: é a divulgação do Evangelho eterno,
a todas as tribos, povos e raças, a todas as gentes, porque essa é uma ordenança do Senhor para nós. Então, que este versículo fique para que possamos estar atentos e blindados contra qualquer tipo de invasão para trazer prejuízo material e, acima de tudo, prejuízo espiritual para as nossas vidas. Amém? Um abraço a todos. Pai do Senhor, Pastor Marcos. Senhor. Pai do Senhor, Luiz. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, os nossos irmãos. Até o próximo episódio, onde vamos falar sobre os tipos de ataques cibernéticos. Amém? Então estejam atentos ao próximo episódio. A todos, a paz do Senhor Jesus.